Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso canal. Autorrealização, o que é autorrealização? Essa é a pergunta. Autorrealização é a constatação da verdade sobre quem é você. Uma vez livre da ilusão sobre quem você é, aquilo que fica presente é aquilo que nós poderíamos chamar de autorrealização. O sentido de alguém presente na vida, na existência, nessa experiência agora, aqui, no presente momento, nesse presente momento, a ilusão de alguém presente. Uma vez isto sendo visto, uma vez que isso seja percebido, estamos diante da autorrealização. Porque a percepção disso é a percepção de que não há esse eu presente. Não há alguém presente agora, nessa experiência. A isso poderíamos chamar de autorrealização. A realização da verdade sobre você. Você é consciência. Não se trata de idealizar isso, ter um objetivo para conquistar isso, para objetivar isso, para realizar isso. É paradoxal, porque a expressão é autorrealização, mas não há alguém para se realizar. Então, não se trata de um projeto, não se trata de um objetivo, se trata de uma constatação. A direta constatação da verdade sobre o seu ser, agora, aquilo que já está presente, aquilo que é agora aqui. Você? O caminho direto é a autoinquirição. Não há nada mais direto para essa constatação do que o autoconhecimento. O autoconhecimento é a possibilidade dessa aproximação nesta auto-observação. Esta auto-observação é essa atenção dada a si mesmo, essa atenção sobre si, essa atenção sobre si mesmo. É a aproximação real do autoconhecimento. Isso é feito pela autoinquirição. A pergunta é: quem sou eu? Não é que você irá formular isso, como eu tenho dito aqui inúmeras vezes. Ramana deixou uma pergunta. Ele chamava de Atma Vichara, a autoinquirição. Autoinquirição, ou Atma Vichara, significa autoobservação. A autoobservação desse quem sou eu não é uma pergunta intelectual formulada verbalmente. Essa autoconsciência assenta a base para o autoconhecimento. Nesse autoconhecimento, você tem esse contato com a verdadeira meditação. A meditação é uma aproximação de si mesmo, de si mesma. É um contato com a realidade do seu ser. Isso ocorre quando, nessa atenção sobre si, nessa autoconsciência, se percebe a ilusão da dualidade. A dualidade
é essa interna dualidade dentro da mente, dessa mente condicionada, dessa mente programada para pensar em termos de eu e o mundo, eu e o outro, eu e Deus, eu e esse sentimento, eu e esse pensamento, eu e o medo, eu e o desejo, o que eu quero, o que eu não quero, o que eu gosto, o que eu não gosto. Esse gostar é o objeto, esse eu é o sujeito. Esse eu é o sujeito, o medo é esse objeto, é essa experiência. Então, de um lado você tem a experiência, do outro lado você tem o experimentador, é esse eu. Esse é o condicionamento psicológico que recebemos desde a infância. Isso é percebido quando você dá essa atenção a si mesmo, nesta auto-observação, nesta auto-inquirição. Você percebe o jogo. Você se aproxima de si. Mas nesse momento você não julga mais a experiência. Não compara, não rejeita, não aceita, não é contra nem a favor daquilo que aparece agora aqui. Se o medo está presente, é só o medo, não tem alguém com medo. Se o pensamento está presente, é só o pensamento, não há um pensador pensando. Se um determinado sentimento está presente, você se aproxima disso, mas não coloca alguém para rejeitar esse sentimento, para lutar contra esse sentimento, para buscar controlar, moldar, fazer algo contra essa experiência. Só a experiência, não há esse eu. Então, isso quebra esse modelo de condicionamento psicológico. Isso quebra esse sentido de separação, esse sentido de dualidade. E quando isso é quebrado, aquilo que fica é essa pura consciência. É aquilo que eu tenho chamado de ser consciência. Isso é autorrealização. A constatação da verdade sobre você agora, aqui. Essa ilusão desse centro falso, desse mim, desse eu, já não está mais presente. A beleza da autorrealização é que autorrealização implica em felicidade, amor, paz. Então, esta realidade sem nome, esta coisa extraordinária, a presença desse desconhecido mais íntimo, mais próximo do seu ser, que é Deus, se revela. Só há Deus, só há consciência. Isso é ser. Isso é autorrealização. Isso é iluminação espiritual. Isso é o despertar espiritual. Essa é a transformação dada pelo poder da consciência, que é o poder da Kundalini. Autorrealização significa uma mudança nessa estrutura, nesse corpo e nessa mente, para algo inteiramente novo, novo e desconhecido, inominável, que é a verdade de Deus se revelando. Portanto, a verdade sobre quem você é se revela nessa constatação. Toda essa luta interna, toda essa confusão interna,
Toda essa complexidade psicológica, carregada de medo, inveja, ciúme, ansiedade, solidão, depressão, angústia. Todo esse peso, toda essa dor. Isso é algo que se assenta na ignorância, na ilusão sobre quem você é. Aqui a expressão é Inanna. Inanna significa o conhecimento da verdade. Então, o caminho direto para a autorrealização está na Inanna Yoga, no reconhecimento da verdade, através dessa união. Desse acesso a si mesmo. Então, a verdadeira prática da Inanna Yoga está neste autoconhecimento, neste claro discernimento daquilo que é ilusório. Isso é possível quando essa ilusão de separação é quebrada, desaparece. Então aquilo que é ilusório se vai. E aqui o ilusório é esse sentido de dualidade, é esse sentido de separação. Porque a única realidade é Advaita. Isso é direto dos Vedas. A última parte dos Vedas você encontra a Advaita Vedanta. A visão dos sábios a respeito da realidade da vida, de toda a manifestação. Só há um sem o segundo. Isso é Advaita. Então a verdade é a não dualidade. A verdade é esse estado real de pura consciência, de puro ser, não dual. Portanto, esse é o nosso propósito, esse é o nosso trabalho aqui. Portanto, é isso que estamos trabalhando juntos com você. Isso é verdadeira completude. A beleza desse senso de totalidade, de unicidade. De uma forma prática, aqui está presente a não dualidade. Sim, a não dualidade, a não separatividade, o estado não dual. Isso é autorrealização. Se isso é algo que faz sentido para você, quero deixar aqui para você esse recado. Nós temos encontros presenciais, encontros online, além de retiros. Se faz sentido para você, deixa o seu like, se inscreve no canal e podemos trabalhar isso juntos. Ok? Até o próximo encontro. A sensação que você tem é que você é aquele que está construindo esse pensamento. Até porque esses pensamentos parecem para você ser muito particulares e que você é o construtor deles. Isso não é verdade. Pensamento é um fenômeno que aparece